É com muita esperança que estamos iniciando mais um programa Semeando Saúde. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Thaís Bonfim. Seja bem-vinda, doutora. E nós vamos discutir um assunto de muita importância. Nós vamos falar um pouco de doenças raras, mas vamos discutir hoje o teste do pezinho, a ampliação do teste do pezinho. E para isso, essa renomada médica geneticista é a doutora Thaís Bonfim. Doutora Thaís, fala um pouco para nós da sua formação, da sua história acadêmica. Bom, queria agradecer o convite de estar aqui, falando um pouco da triagem neonatal, teste do pezinho, que é algo tão importante. Eu sou médica pela Universidade de Uberaba e fui para a Universidade Federal de Minas Gerais, fiz residência em genética médica, fiz uma pós-graduação em oncogenética em Barretos e sou goianiense, voltei para cá para poder atender. Quando cheguei, eu praticamente estava sozinha aqui na área da genética, atendendo doenças raras, esses diagnósticos de pessoas que nascem, que têm alguma malformação, históricos familiares de doenças que podem ser neurológicas, cardíacas, históricos de câncer. E aí, logo em 2016, a APAI de Anápolis me convidou para ir trabalhar no serviço de referência em doenças raras, que foi o primeiro serviço habilitado no país como um serviço de referência em raras. E desde 2016, novembro de 2016, eu trabalho também lá na APAI com o público. A APAI também é responsável pela triagem neonatal do estado de Goiás, a triagem pelo SUS, e os pacientes também, quando diagnosticados, têm a oportunidade de passar com o geneticista para aconselhamento, orientação de riscos tanto para aquele paciente ter filhos com quadro semelhante, quanto os pais terem filhos com quadro semelhante, e orientação sobre o tratamento, porque a intenção do teste do pezinho é pegar doenças que tenham tratamento e que quanto mais precoce a gente diagnosticar, melhor o tratamento, melhor as condições. Muito bom. Profissional competente, goiana, e veio para ajudar a nossa querida comunidade de Goiás. E hoje Goiás é referência. E por falar em referência, também quero destacar o papel da deputada Flávia Moraes, que tem feito lá em Brasília, se destacando nessa discussão das doenças raras. Ao total, são mais de 6.000 doenças raras que existem hoje. E destas, 60 pode ser diagnosticada com o teste do pezinho. Atualmente, o teste do pezinho que é realizado hoje pelo SUS, que tem a APAI como referência, doutora, ela é para 7 doenças. Quais são essas doenças? Isso. Então, hoje, atualmente, pelo SUS, o SUS no estado de Goiás realiza 7 doenças. Então, a gente tem a anemia falciforme, que afeta a parte, eu acho que muita gente já ouviu falar do traço falcêmico, a fenilcetonúria, que é a principal causa de deficiência intelectual tratável. Então, a gente consegue, pegando no teste do pezinho, adequar a dieta desse paciente, diminuir aí os quadros de deficiência intelectual. Hoje a gente tem um paciente nosso triado pelo teste do pezinho, fazendo medicina, algo que seria totalmente impossível se a gente pensar num paciente com fenilcetonúria não tratado, com um quadro de deficiência intelectual muito grave, com um quadro de agitação muito importante. Além dessas duas, a gente tem a fibrose cística, é uma doença da parte mais pulmonar. A gente avalia também a parte da hiperplasia adrenal, que é uma parte mais endócrina. A gente tem hoje, foi incluído a última inclusão no teste do pezinho, é a toxoplasmose congênita, que a gente já consegue avaliar. E a biotinidase, deficiência de biotina, que é uma doença que é simples de ser tratada, mas que se a gente não pegar logo no início, os pacientes podem ter a deficiência, acabar tendo quadros graves, um quadro grave de acidose, de acabar precisando de internação, e um quadro metabólico grave que precisa de reposição da biotina. Exatamente, ou seja, 7 doenças que podem passar desapercebidas porque elas não apresentam alteração morfológica nenhuma, são muitas das vezes erros do metabolismo, e que podem ser tratadas e levam um grande ganho para o recém-nascido.
ou seja, porque o diagnóstico precoce leva a chance dele poder ser tratado, né, e assim ter uma vida, né, normal, ou seja, né, a importância disso. E hoje, né, nós temos uma lei federal, né, que ela rege e dá uma expectativa para que até 2026 nós possamos, no país inteiro, estarmos realizando, né, 60 exames de diagnóstico, dentre eles a AME, que é atrofia muscular espinhal. E o que nós vemos hoje é que 2026 já se avista ali, né, e que até hoje, né, a maioria dos estados não estão tomando medidas, né, para que o teste de pezinho seja realizado. Qual a sua opinião sobre essa ampliação do teste de pezinho, doutora Thaís? É de extrema importância a gente ampliar o teste do pezinho. São doenças que quanto mais precocemente a gente iniciar tratamento, mais os pacientes vão viver bem, né? A gente tem um relato de uma jornalista contando a história da filha dela que tinha galactosemia, que o próprio leite dela fazia mal para a criança e que só foi descoberto muito depois, quando a criança já tinha as sequelas da doença, e que é uma doença que a gente consegue detectar no teste do pezinho, consegue fazer diagnóstico precoce, consegue fazer o tratamento adequado e evitar complicações. Existem outras doenças, então a intenção da triagem não é dar um diagnóstico qualquer, digamos assim, das doenças, é diagnosticar aquilo que tem tratamento. Essa é a importância. E a ampliação, por exemplo, para a amiotrofia espinhal, ela é uma doença que leva a uma degeneração, então os pacientes com quadros mais graves, tipo 1, não chega o paciente não consegue sentar. Na tipo 2 ele vai sentar, mas ele não vai conseguir andar. Na tipo 3 ele pode até conseguir andar, mas ele vai perdendo as suas capacidades e há tratamento. Hoje a gente tem uma terapia gênica que, se aplicada até antes do início dos sintomas, a tendência é que esse paciente não desenvolva nenhum sintoma. Então, as terapias para essas doenças são terapias que vão evitar a progressão da doença, não são terapias que vão curar alguma sequela que esse paciente já apresente. Então, esperar que o paciente comece a ter sintomas para a gente fazer tratamento é muito grave. Existem diversas doenças com tratamentos hoje que a gente consegue melhorar significativamente a vida dos pacientes. Existem doenças que, às vezes, uma mucopolissacaridose, que é um quadro de depósito a gente chama de glicosaminoglicanos, né, que ficam nas articulações, trazendo uma restrição de movimento. Se eu faço esse diagnóstico precoce, eu entro com a medicação, esse paciente não vai ter essa alteração de movimento. São crianças que não conseguem levantar o braço, são crianças que não conseguem abrir a mão ou segurar um lápis, se elas não forem tratadas adequadamente. Então, existe uma ampla quantidade de doenças das quais já existe tratamento e que às vezes a gente atende hoje esses pacientes porque o irmão foi diagnosticado, a família resolveu ter um outro filho, a gente diagnostica logo ao nascimento e consegue comparar esses dois irmãos, o que não tinha sintomas quando iniciou o tratamento, quanto aquele que já tinha sintomas. É gritante a diferença, o desenvolvimento dessas crianças. E a busca nossa é de trazer qualidade de vida. E o tempo é muito importante. Só com relação à questão da AME, né, que é atrofia muscular espinhal, né, que tem vários tipos, ou seja, né, é imperceptível. Você olha a criança ao nascer, ela é criança normal. Né, e daí a importância, e esse exame ele está no teste ampliado. Né, e hoje, né, um medicamento, né, que foi liberado agora pelo Ministério da Saúde, só para você ter uma ideia, é um medicamento que ele praticamente dá àquela criança a oportunidade de ter uma vida normal, ou seja, a tipo 1, a AME tipo 1, né, se não tratada, ela vai caminhar, né, para o óbito ainda na fase muito jovem ainda, né, e de forma muito trágica, porque ela vai perdendo os neurônios, porque tempo é neurônio, o neurônio depois dele degenerar, ele não volta mais, você perdeu o neurônio, você vai perdendo, o neurônio ele transmite,
é através dessa substância, né, a ordem para o músculo funcionar. Então o músculo não recebe essa ordem, ele vai atrofiando e o bebê vai ficando sem movimentação, com dificuldade de respirar e caminhando, né, para casos gravíssimos até, né, no final de vida assim muito triste, tendo que ventilação mecânica e tudo mais. E hoje esse medicamento, Zolgensma, né, ele foi liberado pelo ministro da Saúde, um medicamento, só para você ter uma ideia, telespectador, medicamentos custam mais de 7 milhões e meio, 7 milhões, e está disponível, né, para todos os pacientes que forem feito o diagnóstico, né, de receber esse tratamento e de salvar vidas. Agora, só tem uma forma dele tomar esse medicamento, é fazendo o quê? O exame que pode ser feito para o teste do pezinho. E hoje, isso não é feito na maioria dos estados, inclusive Goiás. Então, nós fazemos aqui um apelo ao nosso governador Ronaldo Caiado, né, ao nosso secretário de Saúde Razível, né, para que nós possamos, a muitas mãos, buscar parcerias, né, para que nós possamos realizar esse exame, porque o medicamento nós já temos ele gratuitamente, né, no Ministério da Saúde, para que nós possamos, assim, né, sem dúvida, cumprir com a nossa missão, que é salvar vidas. Né, porque o teste do pezinho é muito importante. E, infelizmente, hoje, só 7 exames são realizados no SUS. E o que é mais grave, né, é que muitas pacientes, né, muitos bebês que nascem, ainda não fazem o teste do pezinho nas maternidades. E quando, né, o bebê nasce numa maternidade particular, a questão ainda é mais grave ainda, né, porque, né, a maioria dos pais, não tendo esse conhecimento da necessidade de fazer o teste do pezinho, né, não fazem. Né, e quando fazem, em alguns laboratórios, não fazem nem o mínimo que são esses 7 exames, doutora. Você pode comentar sobre a realidade e os números estatísticos dessa, né, triste realidade que enfrentamos hoje? Sim, então hoje o teste do pezinho no estado, ele é preconizado, a gente ainda não conseguiu colocar que ele seja feito diretamente na maternidade, mas essa é uma implementação que a gente quer colocar para o estado. A indicação é que esse paciente vá entre 3 a 5 dias de vida até o postinho para fazer a coleta. Um buraquinho no pezinho, ele chora um pouquinho, mas é coisa simples, 5 gotinhas ali de sangue a gente já consegue levar para o laboratório e fazer essa análise. Com essas mesmas 5 gotinhas a gente consegue então avaliar e ampliar. Talvez pode ser necessário um pouquinho, 2 gotinhas a mais no teste ampliado, mas mesmo assim é um exame simples, é um exame fácil de ser feito e muitas vezes a pouca orientação tanto dos médicos, dos profissionais de saúde que atendem, quanto dos pais, né? A importância também de ir na data exata, a importância das secretarias de saúde, a gente vê muito que a secretaria, como está esperando para juntar os papeizinhos para mandar, às vezes chega com atraso lá na APAE. Então, às vezes a gente hoje está recebendo aí com os nossos testes por volta de 8 dias, mas o ideal é quanto mais rápido chegar ali no laboratório, mais rápido aquela amostra vai ser processada, mais rápido a gente vai ter um diagnóstico. Em torno de 70% dos nascimentos no estado fazem o teste do pezinho, é uma quantidade baixa. A gente sabe que um pouco disso é feito pela rede particular, né? E aí a gente não tem esses registros de quem da rede particular está fazendo. E o grande problema é que a rede particular não existe nenhum tipo de orientação quanto ao que deve ser descrito, tem que ser analisado no teste do pezinho. Então a gente pega exames que não tem o básico, que a rede pública tem. A gente pega exames que aí o pai chega no laboratório, tem o teste, o Ultra, o Master, o Mega, e o pai fica ali perdido, sem saber. Então não há uma padronização desses testes. E é importante o profissional orientar que a gente, quais são os exames, o que é a diferença, porque o que a gente fala, tem que avaliar quantos exames são analisados, quantas doenças estão ali naquele teste. Isso que a gente não precisa saber o nome do teste, mas quantas doenças, o que eu estou analisando nesse teste. E o que a gente quer é que isso seja acessível para todo mundo,
né? Não é trazer essa acessibilidade para quem tem dinheiro e vai lá e paga o mais caro que está no laboratório. É para qualquer um que puder, logo na maternidade, ainda dentro da maternidade, para que a gente não perca esses pacientes, para que ele faça a coleta do teste do pezinho ali. Aquilo ali a intenção é que já seja encaminhado automaticamente para a PAI de Anápolis, onde vai ser processado, porque a AME, por exemplo, a gente tem, acabei de passar numa conferência agora, esse final de semana, e o pessoal da Polônia falando, ó, a gente está começando medicação com 15 dias. 15 dias de vida, o paciente já tem um diagnóstico, já tem um acompanhamento e ele já está começando uma medicação. Isso é o sonho. Isso é o que eu queria para quem vai ser diagnosticado com AME. Lógico que o sonho é não ter AME, né? Mas se isso não é possível, se a gente puder diagnosticar e quanto mais cedo tratar, mais eu vou trazer uma qualidade de vida. E aí, se a gente demora um pouquinho mais, tem relatos de pacientes que chegam no teste do pezinho, aonde está sendo realizado, que eles chegam com 1 semana de vida, aí volta daí 1 semana para os trâmites, né? Porque a gente faz a reanálise e tudo, volta daí 1 semana para iniciar a medicação, e o paciente de 1 semana para outra ele já evoluiu com sintomas, com perda muscular ali, com perda de reflexos. Isso é muito sério, né? Então, é muito importante frisar que o teste do pezinho, ele é necessário, ele deve ser feito e ele deve estar disponível para todo mundo, né? A gente tem a questão dessa medicação, o Zolgensma está disponível na rede pública. A bula dele fala até 2 anos, pode ser aplicado. A rede pública oferece até 6 meses de idade. Então, se eu não diagnosticar até 6 meses, esse paciente vai ter que passar por um processo de judicialização para tentar conseguir a medicação. E depois, até que ele consegue remédio, ele vai deteriorando. Então, é muito grave isso, porque aquilo que é deteriorado, que eu falei, já lesionou, não volta. A gente não espera melhora. Então, a intenção é não deixar esse paciente ter sequela, não deixar ele apresentar sintomas, é tratar antes. Exatamente, doutora Thaís. A importância de poder fazer o tratamento o mais precoce possível. Tem um ditado que fala que tempo é dinheiro, né? Agora que tempo para nós é neurônio, tempo é vida, né? O neurônio depois de degenerado, né? Ele não se recupera mais, né? É para toda a vida daquele bebê. Ele pode fazer fisioterapia, pode fazer tudo, mas ele vai ter aquela sequela já que ele adquiriu. E para isso nós temos que buscar cada vez mais fazer o teste de pezinho. Existe hoje, né, você que está grávida, mãe, né, muitas das vezes uma falsa interpretação dos dados. Muitas das vezes a mãe vai fazer o exame de ultrassonografia, que a gente faz muito, né, fala assim, meu bebê tem algum problema? Né, morfologicamente, ele pode não ter nenhuma malformação, mas isso não significa que ele não possa ter algum distúrbio genético ou morfológico, que só possa ser diagnosticado através de exames. E hoje, né, um exame que detecta muito desses problemas é o teste do pezinho, ou seja, pequenas gotas que podem salvar a vida do seu presentinho de Deus. Então, mãe, né, cabe a você também a responsabilidade de levar o seu bebê, né, dos 3 a 5 dias para fazer seu exame. Né? De preferência, nós vamos lutar para que isso seja feito ainda dentro da própria maternidade, mas por enquanto hoje são nas unidades de saúde que fazem essa coleta. Essa coleta dessas gotinhas são enviadas pelo correio, né, para a PAI, né, e os resultados voltam, né, para as unidades de saúde. E alguns fazem via particular. A nossa luta é para que o teste do pezinho ele seja ampliado, então que você, né, cobre, né, não deixe de fazer, né, o teste do pezinho do seu bebê. Isso, né, pode, né, sem dúvida, né, ser de uma importância que você não tem noção, né, no crescimento, né, na formação do seu bebê, na vida do seu bebê, né, para que você não tenha no futuro nenhuma surpresa negativa. Então, cabe também, né, eu falo que sempre o conhecimento
é o caminho da prevenção, é o caminho da busca ativa para que nós possamos aí, né, descobrir essas doenças raras. Graças a Deus, né, que o próprio nome já diz, são raras. Também não quero aqui levar uma preocupação exagerada, né, doutora? Porque a maioria dos exames, né, a maioria assim, né, mais de 99% são normais, graças a Deus. Mas cabe a você, mãe, fazer o seu exame. Queria agora passar para a doutora Thaís, né, as suas considerações finais. Lembrando que a PAI de Anápolis, ela faz o que a gente chama de busca ativa. Então, quando você faz pelo SUS o seu teste do pezinho, se der alterado, a PAI vai te ligar. E ela vai entrar em contato, avisar onde deu a alteração e te orientar sobre os próximos passos, o que vai ser necessário ser feito. Por isso, o cadastro tem que estar atualizado. Mudou de telefone nesse meio tempo, perdeu o celular, teve que trocar, avisa lá no postinho, mudei meu telefone. Deixa avisado, porque pode ser necessário a gente entrar em contato. Isso é algo que os testes particulares não fazem, então tem que tomar cuidado, porque o teste particular, quem tem que tomar conta é o pai. Então ele vai ficar de olho na hora que vai sair o resultado, tem que ficar de olho nesse resultado, levar o pediatra que solicitou logo após ter ficado pronto, porque geralmente os laboratórios particulares não fazem essa chamada. Outra coisa é que o teste do pezinho ele é uma triagem, ele não serve para diagnóstico. Então, o que ele serve? Para pegar a grande maioria dos pacientes com aquelas doenças. E, às vezes, acontece de vir o falso positivo. Então, veio positivo, calma, relaxa, a gente vai orientar, a gente vai passar para vocês quais são os próximos passos. Pode ter sido só um falso positivo, então precisa de um teste confirmatório, às vezes a gente já faz ali com a própria amostra que já está ali, às vezes a gente pede para coletar uma nova amostra, mas aquele teste ele não é diagnóstico, ele é uma triagem. Então depois a gente vai confirmar aquele diagnóstico ali e orientar os próximos passos para os pais do que deve ser feito. Confirmou? Aí sim, vai passar com o especialista, o SUS já tem esse caminho. Hoje, por sermos um centro de referência em raras, a gente vai conseguir pegar os pacientes alterados do teste do pezinho, quando houver... Hoje, no teste do pezinho básico, as 7 doenças, a gente já tem médicos que atuam na APAI para tratamento desses pacientes, e quando a gente ampliar, a gente já está preparado para trazer esses pacientes para o serviço de raras, para que para que nós, geneticistas ou outros profissionais necessários, nós vamos dar encaminhamento para isso tudo. Não tendo, ficou na dúvida, liga na APAI em Anápolis, não sei o que fazer, não sei se deu um teste alterado, alguém pode me ajudar, pode ligar lá que a gente está à disposição para ajudar todo mundo. Ficou na dúvida também, pergunta, é importante fazer esse teste, é importante dar saúde ao seu filho. E mais uma coisa é que você falou em 7 milhões uma medicação, mas ninguém fala que esses pacientes vão internar na UTI e que cada dia de UTI é muito, né? Mais de 10 mil, dependendo do que esse paciente vai usar ali, às vezes fica mais caro ainda. A diária, esse paciente precisa de intubação, esse paciente precisa de físio, fono, inúmeros profissionais, neuro, geneticista. Então, ele ocupa um serviço muito grande quando ele não é tratado precocemente. E quando a gente tem um tratamento precoce, a gente vai precisar muito menos desses serviços pela frente. Então, apesar de parecer um valor muito alto, se a gente for jogar na balança tudo que esse paciente gasta para tentar dar uma sobrevida, porque esses pacientes, nos quadros graves, eles falecem com 2 anos de vida. Né? E o que eu quero colocar, doutora Thaís, quando a gente fala em 7 milhões, é exatamente que para nós a vida não tem preço. Né? E, né, além de cada dia de UTI, o que nos machuca, o que nos dói, é saber, né, que esses pacientes que evoluem para essas formas graves, que não tem retorno, ou seja, a tendência é só de ficar mais grave. E quanto que eu falo que esse medicamento custa mais de 7 milhões e meio, né, eu quero dizer que hoje, para o Estado, o custo dele é 0, porque o governo federal está disponibilizando esse medicamento a custo 0, ou seja, não vai custar nada para o Estado. Então, cabe ao Estado o quê? Fazer o teste de pezinho ampliado, fazer o diagnóstico,
porque um medicamento para o tratamento que é caríssimo, este nós já temos. E no final das contas, isso vai ser uma economia, né, para o Estado e, né, sem dúvida, né, com uma melhoria de vida do ser humano, que cumprir com a nossa missão, que é salvar vidas. Então, quero agradecer, doutora Thaís, pela oportunidade. Nós vamos ter a oportunidade de fazer vários outros programas, né? Eu acho que é importante a gente estar discutindo, porque eu falo que o caminho é o conhecimento e, sem dúvida, quero aqui também parabenizar a PAI pelo excelente trabalho. Hoje ela é referência nacional. O Estado de Goiás está preparado para poder fazer o tratamento, para cuidar desses casos de AME e também dessas doenças metabólicas que podem ser diagnosticadas com essa triagem. Nós estamos preparados. O Estado hoje é referência em termos de doenças raras, né? E cabe a nós, né, a muitas mãos fazermos a diferença, porque eu sempre digo, como Raul Seixas dizia que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade. E vamos lutar pela ampliação do teste do pezinho. Um grande abraço a todos e até a próxima.